Olá, tudo bom? Meu nome é Ramon Durães, é um prazer estar falando com você nesse momento. Estamos ao vivo aqui falando com bastante gente e hoje o bate-papo é sobre o VSTS, ou Visual Studio Team Service, tá? Que é uma plataforma online para você cuidar do gerenciamento da sua aplicação. Então, hoje em dia nós estamos falando bastante em DevOps, né? E como a gente usa o DevOps para transformar a gestão das nossas aplicações. E a grande ideia hoje desse bate-papo é trazer para você, então, algumas dúvidas que a gente tem sobre a questão do VSTS, como é que você aplica o VSTS, quanto custa, né? Isso é importante também, e como é que isso é endereçado e outras coisas bastante legais dentro do seu projeto. Então, vamos lá. É sempre para mim um prazer estar falando sobre DevOps. Estamos falando sobre isso há muito tempo, né? Ainda desde o início, quando a gente falava de ALM. E hoje o VSTS, numa rápida tradução, seria o que nós temos o Team Foundation Server numa versão mais plus, né? Seria uma visão onde você tem toda a estratégia de gestão de aplicação online, num serviço de nuvem, gerenciado pela própria Microsoft. Então, só isso já é um ponto-chave fundamental como diferencial no seu projeto, tá? É engraçado que eu venho falando sobre há algum tempo, né? Eu estou falando de até alguns anos, né? Desde quando lançou como Visual Studio Online, agora chama-se VSTS. E esse ano eu me surpreendi, né? Porque agora, a partir desse mês em diante, nós recebemos vários contatos de clientes que já decidiram de vez ir direto para o VSTS. Então, isso é muito legal. Eu peguei algumas dúvidas também desses clientes para a gente conversar aqui, né? E isso é bom porque você vai conversar na sua empresa, tomar uma decisão também no seu projeto e entender o quanto é importante para você avançar na gestão das suas aplicações. Então, de uma maneira geral, para você colocar no radar, com o VSTS, você vai ter um serviço de nuvem onde você vai hostear toda a estratégia de desenvolvimento da sua aplicação, implementando todas as práticas de DevOps, né? Então isso é fundamental. Você vai usar o conceito de DevOps, toda a metodologia como serviço. E aí quando eu falo de gestão do DevOps, a gente começa com a gestão do código-fonte. Então a gestão do código-fonte, seja a gestão que você esteja usando o protocolo do Git ou o protocolo do TFS, então os dois protocolos são suportados dentro do VSTS. Então esse é um ponto muito importante. Isso abre portas para que você suba suas aplicações em todas as linguagens de desenvolvimento. Então a gente já começa a quebrar uma barreira por aí. Quando nós estamos falando de DevOps, quando nós estamos falando de VSTS, nós estamos falando de desenvolvimento multiplataforma, multilinguagem. Então, independente de você trabalhar numa plataforma Microsoft ou não, você vai ter o suporte amplo para a gestão do seu código-fonte. Beleza? Legal. Então, esse é o primeiro ponto fundamental para a gente entender. Só que gestão de código-fonte, por gestão de código-fonte, isso é muito básico, né? Então, quando a gente fala de DevOps, a gente tem que olhar sempre para a gestão da aplicação. E aí eu tenho um suporte à gestão ágil, né? Onde eu vou poder aplicar a gestão de projetos, seja baseado no Scrum, no Kanban, dentro do próprio VSTS. Então você vai ter colaboração no seu time, você vai ter rastreabilidade, ou seja, você vai definir atividades no seu board, vai definir tarefas, vai registrar os seus bugs também, tudo no mesmo lugar. E você vai conseguir linkar tudo isso com o código-fonte que está sendo alterado. Então agora você está entrando no ciclo de DevOps, você está entrando no ciclo de gestão inteligente da sua aplicação. Por quê, Ramon? Porque você vai conseguir ter uma rastreabilidade das alterações que você vai estar fazendo, você vai ter uma rastreabilidade da gestão do seu projeto e você vai ter uma gestão do seu código-fonte. Tudo isso usando a nuvem da Microsoft. Então esse é um ponto fundamental, isso faz a diferença. Qual a grande vantagem disso tudo, né? Eu consigo fazer diversas coisas que você teria que fazer em várias ferramentas, num único passo, numa única plataforma, e com suporte, como eu falei para vocês no início, a todas as ferramentas de desenvolvimento que você esteja utilizando.
e a seus processos ágeis, seja baseado no Scrum, no Kanban. Eu desafio hoje a você encontrar uma experiência como a que você tem no VSTS para gestão ágil de projetos, tá? Esse é um desafio. Aceito outras sugestões e você vai ver que a gente consegue ter uma experiência assim muito rica para gestão de aplicação. Porque o ponto-chave dessa história toda, é aí que eu quero que você entenda, conta para o seu chefe também, né? É a integração, né? O que você ganha é a integração vai reverter para você em produtividade, vai reverter para você em gestão, vai reverter para você em colaboração, e tudo isso gera valor no projeto, tá? Tudo isso é importante, não são só hashtags mágicas não, tá? Aqui a gente está falando de coisas reais e que fazem realmente transformação. Eu trabalho muito com essa discussão, com esse discurso com os clientes, porque a grande estratégia é você oferecer maior autonomia para as equipes de desenvolvimento e ao mesmo tempo favorecer a colaboração entre as pessoas, favorecer a integração. Eu posso ter pessoas trabalhando no seu projeto em qualquer lugar do mundo, isso é muito legal, e fazer com que o desenvolvedor tenha a mesma experiência, tanto dentro da empresa ou fora da empresa, num ciclo integrado. Isso gera muito valor, né? Hoje a gente está falando muito em cidades inteligentes, a gente tem que olhar também para o desenvolvimento inteligente, né? A gente tem que oferecer a melhor estratégia para que a equipe trabalhe, converse de qualquer lugar. Então esse é um ponto-chave também que eu acho que é fundamental. E aí a gente avança, né? A gente tem toda a parte de integração contínua, continuous integration, continuous delivery, continuous deployment. O que você imaginar de nome bonito aí, a gente faz também, né? Traduzindo para você de uma maneira mais simples, todo o processo de construção da build da versão da aplicação, todo o processo de execução e orquestração da release da versão do seu aplicativo é feito também dentro do VSTS. Então isso é sensacional. Joga um hashtag aí porque isso é sensacional. Isso transforma o negócio, vocês não têm ideia, né? Eu tenho diversos clientes que demoravam muito para poder liberar as aplicações, que tinham sérios problemas de qualidade, não sabiam quais as versões estavam em produção, e com pequenas ações nós conseguimos economizar muito dinheiro dos caras e conseguimos também aumentar a produtividade e a velocidade como um todo, tá? Então o processo de build é fundamental hoje em qualquer projeto. Estamos falando de projetos multiplataformas, então eu vou compilar uma aplicação .NET, vou compilar uma aplicação Java, vou compilar uma aplicação mobile também, né? Seja ela baseada no Xamarin, por exemplo, que é a estratégia mobile do Visual Studio. Então eu vou ter a possibilidade de compilar os mais diversos tipos de aplicações, tá? Inclusive também conectar com outros fornecedores externos. A grande sacada do VSTS é essa possibilidade de colaboração e integração para todos os participantes do projeto, tá? Então isso gera muito valor, e eu nem entrei em detalhes que você não precisa atualizar, você não precisa manter, tudo é operado dentro da nuvem Microsoft. Então isso é também fundamental. A gente tem que entender que o nosso dia a dia tem que ser dedicado a trabalhar no negócio. Eu não tenho que estar parando porque eu não fiz um backup de um servidor, e não tenho que estar preocupando com uma atualização, tá? Então a gente tem que ficar muito atento para isso, a gente cada vez mais tem que gerar mais resultado nas aplicações, desenvolver mais rápido. Então a gente tem que tirar impedimentos que não vão diretamente fazer parte da sua entrega, né? A sua entrega é software funcionando com qualidade, né? E você vai ter tudo isso dentro do VSTS, independente da sua plataforma. Então essa para mim é uma sacada fenomenal, porque o suporte é absurdo, né? Então eu falei para vocês da rastreabilidade, ela avança para o serviço de build. Você vai saber o que você está compilando naquela versão, porque você criou as atividades, e avança para o serviço de release, né? Você vai saber o que realmente você está publicando lá nos seus clientes, né? Você não vai copiar uma versão na mão, não. A gente vai orquestrar os seus ambientes, e você vai ter um processo onde você vai clicar e vai aprovar a publicação de uma versão em cada ambiente e cadastrar as pessoas que fazem as aprovações.
Então aquela história de copiar um arquivinho numa pasta na rede, cara, isso é coisa do passado, tá? Hashtag nesse momento aí desapega. A gente tem que começar a entender que a gente precisa informatizar os nossos projetos de desenvolvimento de software, tá? Isso é fundamental. A gente se preocupa muito em resolver os problemas dos outros, fazemos esse trabalho muito bem, mas a gente tem que entender que nós precisamos informatizar a área de desenvolvimento de software. Isso é fundamental para o sucesso de qualquer projeto, porque quanto mais orquestrado você está, todos conectados, todos falando a mesma coisa, com um fluxo integrado de liberação de versão, cara, isso é lindo, né? Se eu tiver, por exemplo, usando o .NET e usando um diagrama de arquitetura na minha aplicação, eu vou conseguir no meu processo de build validar a minha arquitetura, tá? Isso é sensacional, tá? Isso é um desafio que eu faço para você conhecer. Você vai determinar uma arquitetura para sua aplicação e vai fazer a validação dessa arquitetura no processo de build. Então a gente começa a ver o quanto um processo integrado de DevOps traz de resultados, né? Como eu falei para vocês, eu tenho cenários de clientes que demoravam muito, não sabia nem a aplicação que ia para produção, né? E hoje avança por diversas áreas da empresa, publicando em diversos ambientes, e cada um faz a sua aprovação, né, como o cliente usa até na sua alçada, né? E aí segue o fluxo normal, né? Cada um faz o seu trabalho de uma forma agora integrada, de uma forma controlada. Eu não preciso ter senhas de produção, tudo está configurado na plataforma, então isso é mais seguro para a organização, né? Então o robô, ele vai nos ambientes e faz as configurações. Imagina que você vai publicar no IES e você não tem o IES, ele faz a instalação para você, faz a configuração do que for necessário, você cria as dependências e a vida que segue, meu amigo, tá? Toda essa plataforma do VSTS, ela é construída dentro da nuvem do Azure, como eu falei para vocês, mantida pela Microsoft. Então, se você tiver aplicações também rodando no Azure, tá, sua publicação vai ser a jato, né? Praticamente dentro da mesma nuvem. Mas se você estiver publicando em outra nuvem também, fica tranquilo, o processo vai ser o mesmo. Você vai publicar nessa outra nuvem. E aí eu estou falando de plataforma Windows, estou falando de Linux, né? Você pode usar o seu script de PowerShell, o Puppet, Chef, para fazer a execução lá diretamente no ambiente e as devidas customizações do ponto de vista de plataforma. Então, esse é um highlight, né, só para você entender. Eu fico emocionado com isso. Não é à toa, são 20 anos trabalhando com software e o impacto que isso gera até hoje nos clientes é fenomenal, tá? Então eu estou falando para vocês o que eu conheço, o que eu vivo, né, faz parte da rotina das pessoas que trabalham conosco, nos clientes. Então a gente trabalha muito forte para produzir esses efeitos, né? E vocês não têm ideia como muda a vida das pessoas, né? Porque tem clientes que passam a vida toda achando que tem que sofrer de qualquer jeito, porque a vida dele é para sofrer, porque a empresa é diferente, né? Não, cara, a gente tem que repensar e usar as tecnologias, as estratégias modernas para resolver os problemas. E aí outro ponto-chave fundamental nessa história tudo isso está numa nuvem, né? Eu falei para vocês, você pode conectar de qualquer lugar, você pode conectar fornecedores de fora também. Isso é fundamental, né? Eu tenho clientes que ele contrata fábricas, né, para desenvolver o software dele. Então assim, tem startups que estão começando agora, atende todo mundo, tá? A gente tem que começar a entender o seguinte: você vai definindo a sua escala de maturidade e vai evoluindo. Você não precisa começar com tudo. Então, joga o desapega de novo. Eu estou dando para você uma visão geral, mas começa com calma, tá? Até nos clientes, quando a gente começa um processo, imagina mudar a organização de 100 pessoas da noite para o dia. Isso é ilusão, tá? Então a gente cria uma escala de evolução por projeto e vai evoluindo, tá? Cria um projeto piloto, ponta a ponta, todos passam a conhecer e entender o ciclo, e aí vai criando essas rotinas de evolução para os outros projetos. Isso é assim fundamental dentro desse cenário. Mas vamos lá. Muita gente também pergunta em relação ao custo médio, né? Para gerenciar a sua aplicação, os primeiros 5 usuários, eles são gratuitos, né? Então você pode conectar os seus usuários. Se você tem MSDN, então você tem o Visual Studio com atualização do MSDN,
você já tem a licença também do VSTS. Olha que legal, às vezes você já tem isso, nem sabe, né? É bem interessante essas coisas. Então, você tem de imediato também 4 horas para usar entre serviço de build ou release, né? Isso é no modelo online. Eu vou ter um servidor para compilar suas aplicações na nuvem. E aí você pode contratar agentes adicionais na nuvem também para fazer as compilações, né, conforme a demanda do seu projeto. Então, imagina que você quer usar toda a parte de compilação na nuvem, então você vai contratar um ou mais agentes de compilação e pagar esse aí como serviço, né, para você usar conforme a sua demanda, tá? Então existe essa possibilidade adicional. Existe também a possibilidade de você ter um agente instalado dentro da sua empresa. Olha só, a conversa começou na nuvem e voltou para dentro da sua empresa. Então, se você quer fazer uma publicação interna ou compilar uma aplicação bem específica que tem N dependências que você não vai ter lá no agente da nuvem. Então, hoje é possível contratar um agente dentro da empresa também, tá? Mais de um, na verdade. Contratar um agente 007, né? Então você pode ter vários agentes, porque o agente vai definir a velocidade, porque você tem vários times quer liberar coisas mais rápido, você vai ter que ter vários agentes para poder compilar e rodar o processo de release, tá? Então o agente custa cerca de $15 a licença para você ter o agente dentro da sua infraestrutura, né? Então existe também essa possibilidade de fazer o agente ter agentes adicionais na própria nuvem do Azure. Você cria lá os ambientes e tem tudo isso. Assim, não tem por que dizer não, tá? As possibilidades são bem abertas. E uma coisa muito louca que surgiu junto com isso tudo, que eu quero frisar para você agora, desenvolvedor .NET, é que você consegue contratar o Visual Studio por serviço, né? Então imagina que você precisa de licenças do Visual Studio. Então você consegue contratar o Visual Studio pagando por mês. Então, por exemplo, a partir de $45 você tem o Visual Studio Professional licenciado para usar e já está licenciado também para o VSTS. Então, esse é um ponto chave também adicional. Eu estava falando de VSTS, mas eu voltei a falar agora de Visual Studio. Você vai baixar o Visual Studio, vai usar durante o período que você contratar e vai estar licenciado também na sua empresa. Então, essa é uma nova modalidade também de licenciamento, assim, importante para as empresas. E tem também o Enterprise, tá? Se o seu projeto demanda. Então, o Enterprise é uma plataforma muito robusta para o desenvolvimento de aplicação, testes de carga e diagrama de arquitetura, uma série de análises mais profundas nas aplicações, debugging, você faz no Visual Studio Enterprise. Então, a partir também de $250 mensal, você pode ter a licença disponível na sua empresa, tá? Então, você pode contratar tanto no modelo de assinatura mensal, ou seja, ter um projeto de 3 meses, ou anual também, vai ter mais outros benefícios. Mas é só para deixar para você mais uma possibilidade aberta. Em relação ao VSTS, então a partir do 5º usuário você começa a pagar a licença adicional. E aí varia um pouco conforme o contrato, se sua empresa tem contrato com a Microsoft ou não, ou você já contrata diretamente no Azure. Mas assim, está em média cerca de $6 por usuário, independente da quantidade de projetos, ou seja, é muito barato, né? Você ter uma plataforma de DevOps nesse porte, com essa maturidade para suas aplicações. Associado a isso, eu queria chamar a sua atenção para uma outra coisa. É sempre tanta coisa que eu fico empolgado demais para falar com você. Mas é o teste de carga, tá? Junto com isso, a gente tem também um teste de carga que eu posso contratar. Durante a última... no final do ano, geralmente tem a grandes promoções dos e-commerces, né? E você precisa fazer teste de performance. Então a gente faz teste de performance usando essa plataforma, contratando usuários virtuais. A gente gera milhões de requisições virtuais contra um determinado serviço de cliente para validar se ele realmente aguenta o volume de transações. Então, talvez você nem saiba que isso exista, né? Então, existe disponível como serviço. Você vai no Visual Studio, grava a navegação e publica lá, ele multiplica por um monte de usuários virtuais e aí vem as requisições contra o site que você está apontando para validar se ele suporta ou não aquela performance. E aí você pode adicionar motores de monitoramento, que é o Application Insight, né, para fazer uma telemetria, para analisar aquela aplicação, os pontos críticos. Então você pode contratar também adicionalmente o Application Insight para turbinar a gestão das suas aplicações, tá? Então
como você está vendo, o volume de possibilidades é muito grande, né? Se você está no universo mobile já também, você tem um Visual Studio, pode desenvolver mobile para iOS e Android, você também pode monitorar os aplicativos mobile, contratando um Honky App adicional, né? Que é super barato também. E aí você vai ter todo o crash report, monitoramento do aplicativo. Imagina que alguém está com o seu dispositivo, instalou uma app, foi para a China, deu um crash lá na China, você vai receber esse reporte e vai atuar rapidamente no problema daquela app. Então perceba que o ecossistema de DevOps, ele não está só preso na web, ele vai no mobile também, tá? Então toda essa estratégia do VSTS vai cobrir a gestão das suas aplicações, seja no ambiente Windows, web, seja no ambiente de serviços, né? Toda a parte de API, tudo está dentro de um único ecossistema, que é a sua estratégia de desenvolvimento. Então o DevOps, junto com o VSTS, vai potencializar e acelerar a adoção dessa estratégia dentro dos seus projetos, tá? Nós já trabalhamos com isso há muitos anos, desde quando começou os betas, tá? A empresa não tem uma outra plataforma de gestão de aplicação, a gente faz tudo pelo VSTS e eu estou dando essa dica para vocês também, porque eu acho que gera muito valor nos seus projetos, tá? Não tem mais por que você ficar administrando máquina local, gastando infraestrutura local com um serviço que você tem em nuvem a um preço muito acessível, tá? E com muita qualidade. Eu estou preocupado hoje com o seu projeto, né? Em dar mais resultado para o seu projeto. Então essa é grande parte do nosso trabalho. Eu estou trazendo essa informação para a gente começar a quebrar algumas barreiras e entender todo o poder que você pode ter nos projetos, né? Tanto com o DevOps, com serviços de nuvens associados e o próprio desenvolvimento moderno de aplicações, beleza? Manda suas dúvidas aí para mim nos comentários e convida outras pessoas também para participar desse bate-papo. Para mim é muito legal conversar com você, tá? Eu sempre estou trazendo algumas coisas novas nesse canal, falando sobre inovação, DevOps, startups. Fazem parte do meu dia a dia na área de desenvolvimento de software e eu trabalho nessa área muito feliz porque eu vejo o quanto os clientes conseguem, né, ter resultado aplicando práticas modernas de desenvolvimento de aplicações. Então, fico por aqui. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês, tá? Bastante gente uma hora dessa. Muito legal mesmo, estou muito feliz. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e vamos falar de VSTS, tá? Esse é um assunto que eu já trabalho há muitos anos, vocês não têm ideia, desde 2005, quando lançou no Brasil o Team Foundation Server, tá? Eu estava lá junto nesse lançamento e venho falando com os clientes desde quando começou o TFS. Comecei a testar um pouco antes. Imagina quanto tempo não tem, né? E aí isso virou agora o que a gente está conversando hoje de nuvem, que está essa maravilha e todos os clientes estão adotando. Então esse é um ponto muito legal para todos vocês, beleza? Um forte abraço, até a próxima, lembra dos comentários aí e até mais. Gostou? Lembra de curtir.